Boa noite, irmãos. O microfone está baixo. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Uma boa noite para todos nós, encarnados e desencarnados. Nos encontramos agora para a reflexão, mais uma lição do Evangelho de Jesus. Sempre é para nós alegre esse momento de nos encontrarmos por aqui. Mas também esse momento ele traz para nós, de certa forma, uma atenção mais especial à nossa presença no mundo, agora na Terra. É certo que somos seres de vida eterna, não vamos acabar. Mas a oportunidade de estarmos aqui, no planeta Terra, reencarnados agora, ela é muito valiosa. E, na maioria das vezes, nós não estamos dando o valor desse momento. Não estamos sentindo a verdade, não sentimos ainda essa imensa gratidão do Pai que nos oferece a cada instante de nossa vida a oportunidade de refazer, de rever a nossa existência de ser eterno que somos. Nós estamos convidando a todos que estão nos ouvindo para juntos agora fazermos uma união. É certo que também, conforme cada um possa entender, dentro da sua compreensão, avalie a lição do Evangelho hoje para nós. Olha só, nós estamos falando de uma lição que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Que nós poderíamos falar que nós estamos falando do livro do Evangelho dos Espíritos. Kardec, quando foi para fazer o seu trabalho, quando ele recebe o convite para dar continuidade nessa informação de Jesus, ou seja, para trabalhar um sistema de informação que chegasse mais fácil a todos nós, porque Jesus veio, fez um trabalho que foi possível fazer na época, mas ele diz, depois ele manda um consolador. Ele pede ao Pai que envie um consolador e este que ficaria conosco para nos orientar daquilo que a gente esqueceu, não compreendeu na fala de Jesus. Kardec recebe a incumbência de fazer esse trabalho. Pela primeira vez, ela vem para o livro. Porque com Jesus e com os apóstolos e com os evangelhos ficaram pedaços para aqui e para lá. Kardec, ele, como pesquisador, e um homem muito criterioso e cuidadoso, inteligente, acostumado a lidar com a educação, pois já era professor, cientista, não conhecia a doutrina espírita, não. Ele recebe o convite e reflete sobre o trabalho. Quando ele vai aceitar, ele faz uma pergunta simples, mas muito profunda. Ela está, a primeira pergunta do livro dos Espíritos. Porque ele queria saber para quem ele estava trabalhando. Para quem ele ia direcionar o conhecimento que estava chegando para ele. E a resposta está lá. Ele pergunta, que é Deus? Quem é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, não. Que é Deus? E a resposta está também simples.
inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha. Então, meus irmãos, a gente já vai avaliando que os cuidados que foram precisos para que a doutrina espírita hoje chegue à nossa mão com os recursos favoráveis para a nossa marcha de aprendizagem. Ele, então, trabalha o livro, o primeiro livro, coloca lá a primeira publicação daquele livro, ou deste livro, ele veio com 501 perguntas, que nem foram psicografadas. Elas foram feitas de punho dos espíritos. Na segunda, ele já veio com 1.019 perguntas. 1.019 perguntas que nós podemos considerá-las janelas que abrem espaço para a nossa compreensão, para o nosso aprender na vida. Janelas. 1.019. Ele nos oferece no primeiro livro que está aí para a codificação. Daí para cá, nós estamos andando sempre apoiados nos conhecimentos espirituais, porque foram os espíritos que trouxeram as informações. Não mais um espírito reencarnado ou encarnado aqui, mas os que estavam desprovidos da roupagem física, espíritos no mundo espiritual, convivendo conosco, trazendo as informações que estão aqui para nosso estudo de hoje. Mas no Evangelho, ele traz informações que estão lá nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Então, ele cita os Evangelhos. Por quê? Nós vamos falar da lição, uma lição de Mateus, um trechinho que Mateus coloca, e ele cai de lá para trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho dos Espíritos. No capítulo 10, ele tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Nós sabemos o que é misericórdia. Trabalhamos, estamos afeitos à uso da misericórdia em proveito de nós próprios, dos outros. Mas é uma pergunta que a gente faz para nós mesmos. Como Mateus, naquela época, escreveu, pegou todas essas informações, escreveu para um povo dentro da condição daquele povo e a dele. Certo, Mateus era letrado, sabia escrever, mas uma grande maioria não. Eles não tinham isso em curso. As informações chegavam através do verbo. Era falando. Cada um falava para o outro, trazendo estas informações. O comportamento que era necessário ser feito para a humanidade. Mateus faz esse trabalho dentro com os recursos que encontra. A compreensão e os dele para divulgar os ensinamentos de Jesus. Mas as palavras, é interessante isso, aqui no Evangelho diz que a palavra mata. Mas olha só, a palavra de Jesus ela é tão forte e é tão cheia de inteligência, de conhecimento,
que ela segue aos milênios para frente, embora sejam escritas simplesmente para povos e povos, de cada geração a gerações, que vai se multiplicando as condições de recepção que nós tenhamos das informações que nos chegam, no conhecimento da vida, para o nosso comportamento no mundo. Então, quando Kardec, lá na primeira pergunta, no Livro dos Espíritos, pergunta: quem é Deus? E a resposta a ele é inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, nós vamos entendendo que esta organização ela é superior. Inteligência suprema. Somos nós o quê? Herdeiros de uma inteligência suprema. Criaturas dessa inteligência que se formam conhecedores, andando na vida, aprendendo, seguindo os ensinamentos ou não, a vida nos envolve com um controle tão grande que nós não podemos fugir, embora tentamos bem. Hoje, o comportamento da humanidade que nós conhecemos agora é o nosso tempo, o tempo que nós estamos aqui para observar. E a gente vai entrando nesse procedimento em condição mais favorável, porque aqui nós temos livros e mais livros nos informando de como é que a vida anda, a ciência evolui sem mescla, a tecnologia também dá saltos favoráveis para todos nós. Hoje, nós temos o que nós precisarmos, quisermos ter e pudermos em benefícios tecnológicos para a nossa facilidade, nossas vidas. Imaginamos aí, a época do Cristo, não. Ele tinha que andar de a pé, buscando as pessoas que estavam precisando. Levando para aquela multidão pequena, na época, informações que hoje agradam muito. Embora, na mesma época, tenha sido impedido de fazer. Porque foi crucificado Jesus. Fizemos isso para quê? Para impedir que fosse à frente aquelas informações que desagradavam aqueles que já estavam cá. Milênios atrás, a humanidade terrena já estava aqui. Bom, na lição de hoje nós temos uma informação também de Mateus e João. Essa informação, ela parece que se aproxima um pouco mais da gente. Por quê? Não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. São as duas propostas que nós trazemos para a nossa avaliação aqui agora, do nosso comportamento, como nós estamos fazendo conosco e com a vida. Não julgueis, para que não sejais julgados. Meus irmãos, como é que nós estamos vendo hoje o comportamento da nossa humanidade? Para nossa avaliação. O que Mateus falou naquela época era entendido por cada um conforme o seu nível de compreensão. O que estamos trazendo do Evangelho para cá não foge essa linha, não. Estamos falando aqui, estamos compreendendo, no meu caso, estamos compreendendo a lição num nível. Cada um aí compreende dentro da sua condição, no seu estado de compreensão que está. Cada um pode fazer a sua avaliação.
E essa avaliação não precisa ser exposta, não. Faça para si, mas faça com critério, porque senão nós teremos o nosso julgamento também. Quem faz o nosso julgamento em primeira mão é um processo que está conosco, que é divino, que se forma consciência. Se nós estivermos trabalhando o bem, se estivermos praticando as orientações que nos levem a respeito, à fraternidade, a perdão, a caridade, a nossa consciência está conosco tranquila. Nós podemos dormir sem muitos problemas. Mas quando a gente foge a esse ritual, podemos dizer ritual, porque seria um ritmo que a gente vai seguindo num complexo de trabalho que é necessário ser feito para que cada um de nós possa resistir, sobreviver às argúrias da vida que nos envolve aqui agora. Mas lá no primeiro momento não foi assim. Pergunta de Kardec ao Espírito de Verdade. Como é que é criado os espíritos? Tem a diferença de criação de um para o outro? Porque eu estou vendo aqui alguns que lutam e não conseguem muito, outros que nem lutam, tem bastante. Os que estão produzindo o negativo, o mal, eles crescem. Quem quer fazer o bem não vai. Há duas ou mais condições de criação de espírito. De início de vida? A resposta é simples, não. Todos nós, toda criação é feita criação simples e ignorantes. Somos criados simples, pela simplicidade que é a sabedoria do Pai, do Criador. É tão simples você passar ali e ver um jardim, está saindo uma florzinha daquela, germinou uma planta e ela depois vai florescer ali. Não é simples isso? Parece simples, não. Assim também somos nós, nossa criação, simples e ignorantes. Ignoramos tudo no primeiro momento, mas aí vem a vida, nos carreia para uma aprendizagem que é necessária, e sem isso a gente tem que... É preciso força. Tem que ter disposição. Senão, a gente vai se enrolando, ficando para trás na evolução que é da lei divina, a evolução dos seres na Terra. Do que o Pai criou, o que o Pai cria tende a evoluir, é lei de evolução. Não tem como parar a evolução da vida. Tal é que hoje, se a gente observar, a gente vai ver da nossa infância, nós que estamos aqui já com mais alguns janeiros aí na soma, a gente vai observar a diferença que já é possível avaliar da minha infância para hoje. Eu nem vou falar da infância, eu vou falar da juventude, porque tem jovem aqui, como o Fred, por exemplo, está ali um garoto ainda começando os passos dele na vida. Daquela época para hoje, Paulo, eu tenho encontrado coisas na vida que eu não imaginava encontrar. A evolução da vida. As pessoas são diferentes hoje. O jovem de hoje é diferente do jovem da minha época. O adolescente de hoje nem se compara. É diferente.
mais tarde. Isso se faz por nossa conta? Não. Isso é determinação da vida. É lei. Lei de evolução. Com ela vem a lei de justiça, que também é lei divina. Lei de justiça. Como eu posso fugir da lei de justiça, da lei de evolução? Eu posso emperrar, ficar aqui grudado no canto, sem querer sair. Posso. Tenho livre-arbítrio para isso. Tenho. Pai me deu. Ninguém mexe nele. Mas eu vou ficar para trás. E a evolução vai. E o que eu tenho? Como era a minha vida nos meus 10 anos de idade e o que eu tenho vivido agora com 86? Como é a diferença? E não olha que não é muito tempo, não. 70 anos para trás, vamos dizer assim, o que tinha para nós há 70 anos atrás? Para o conforto, nosso conforto mesmo. Nem carro tinha, praticamente. Longe, longe na minha cidade, era interior, é uma cidade de interior. Aparecia um caminhão que transportava pessoas, mercadoria, tudo junto naquilo, e ele botava umas buzinas no caminhão, e quando ele chegava para entrar na cidade, perto da cidade, ele tocava naquela buzina. Corria todo mundo para a rua, para as casas, saía de casa, todo mundo vai olhar o caminhão passar, tocando buzina. Hoje nós estamos vendo aí o pessoal fazendo os instrumentos que a gente entra dele aqui e sai voando, conversando, trocando ideia na casa do vizinho, vai por cima do ar. Essa evolução, ela veio. Ninguém pode parar. Não vamos parar, que tem para vir ainda. A nossa frente está aí. É preciso que a gente entenda isso. Mas, olha, quando Jesus fala, e Mateus escreve isso, do jeito dele, para a época dele, com o que ele tinha para fazer, ele escreve isso. Não julgueis para não ser julgados. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra. É outro sistema. São dois. Eu juntei os dois aqui para a gente avaliar a nossa compreensão agora e as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo da vida. Como é que eu estou vendo, por exemplo, o custo, o aumento do custo de vida para nós? Como eu assimilo isso? Qual é o meu comportamento? Eu tenho julgado isso ou não? Cadê o herói? Então, aí, sem julgamento nenhum desse processo? Pode ser. Se tiver, muito bem. Não será julgado. Mas se estiver julgando isso, há de prestar conta. Mas essa informação do aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, é outra história. É uma mulher que levaram à presença de Jesus, que tinha sido pego em adultério, e a lei de Moisés dizia que ele precisava apedrejar lá. Moisés não escreveu isso, que ele precisava apedrejar a mulher adúltera. Não. Ele condenou o adultério, não a mulher. Mas o homem que era que fazia a lei condenou a mulher e ficou tudo bem naquilo ali. Jesus recebe a intimação para decidir o caso dele lá. Trouxeram a mulher, botaram na frente dele e está lá. Senhor, a lei de Moisés diz que é para apedrejar a mulher que fala agora, e a mesma ela foi pagada em Atlanta. E tu, o que fala? O que diz? Pronto. Eles queriam, com isso, condenar Jesus em algum ponto. Porque para um lado, para o outro, que ele pendesse, ele estava sendo cobrado. Só que Jesus, simplesmente, quando levanta, depois da insistência dele, simplesmente fala: atire a primeira pedra aquele que está sem pecado. Nós aqui,
atiremos a primeira pedra se não tivermos culpa do que ocorre no comportamento do jovem, da sociedade. Porque na minha família eu tenho educado de forma que ele possa transmitir a educação, elevar o nível de educação para a rua, para o trabalho, para a escola. Ou na minha ideia, nas nossas ideias, ainda é a educação lá na escola, em casa. Não. Depois a gente fica condenando o jovem que está se envolvendo em dificuldades maiores, em droga, nos vícios, em toda sorte. Daí, o mapa da vida, ele nos mostra a nossa irresponsabilidade até, ou o nosso descaso pela responsabilidade que assumimos em reencarnar na Terra, nesse momento da evolução da tecnologia alta e das facilidades da informação. Em todo lugar que você se apresenta agora, qualquer que seja ele, estamos nós aqui, por exemplo, falando, avaliando o nosso comportamento aqui, e essa notícia pode chegar pelo mundo fora, nesse momento que nós estamos aqui. Mas tem um outro processo que é interessante para nós avaliar também. Tem um recurso que nós fazemos uso dele, é até inconsciente, na maioria das vezes é inconsciente. Nós estamos aqui, nem estamos mais sossegados assim, mas nós temos um pensamento que está circulando. Paulo, teu pensamento, Paulo, está circulando no universo. Em todos nós é assim. Está viajando no universo. Imagina isso. Qual é o controle que nós estamos buscando para o nosso pensamento? Comportamento pensamental. As minhas ideias que eu tenho, no meu calar da noite, na minha dificuldade ou nas alegrias, eu faço projetos. Eu participo da vida nesse sentido. Movimento que eu não vejo, mas é aí que está a nossa responsabilidade na justiça. Não julguemos. Porque nós estamos trabalhando, talvez, equivocadamente, na maioria das vezes. Os acertos que nós estamos buscando nem sempre estão sendo acertos, mas equívocos. Porque não que sequer nós conhecemos a nós mesmos. Não conhecemos a nós mesmos. Jesus está também atendendo as pessoas. E algumas pessoas trazem crianças para que ele não parasse. Mas os seus discípulos, mesmo conhecendo como era o trabalho dele, falaram grosseiro com as pessoas que traziam as crianças porque não queriam que perturbasse o trabalho de informação do Cristo. E ele fala o seguinte: deixai vir a minhas criancinhas, deixai vir a minhas criancinhas. Porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Não é para as crianças que ele está dizendo, para os que se assemelham. E como aqui nós estamos trazendo a informação que Kardec teve, que nós somos criados simples e ignorantes, olha o tamanho da simplicidade de uma criança. A criança é simples para ela, todas as coisas. Deixai vir a minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham, que lhes assemelham. Mas agora nós precisamos dar uma informação que era para ter feito no início.
E agora é que nós estamos trazendo ela. É possível que nós estejamos aqui agora, já sendo assistidos. Nesses trabalhos, se expõe a informação nesse nível, os ensinamentos de Jesus, no nível que eu digo, no nível do conhecimento da doutrina espírita e os cuidados que a doutrina espírita tem para enviar, para conduzir as informações para nós, para as nossas necessidades maiores. Então, nesse instante aqui, nós estamos sendo assistidos por irmãos que estão em condições já de conhecimento melhor, que estão cuidando de nós. Todos nós estamos sendo assistidos assim. Quando a gente se dispõe a vir a um espaço desse, para um trabalho nesse nível, com a intenção de rever algumas coisas que a gente precisa no nosso conhecimento, às vezes, esses irmãos já vêm juntos, estão nos auxiliando, nos encaminhando para a gente melhorar o nosso comportamento. Mas aqui também tem eu vou falar multidão, mas não se assustem, não. Mas é uma multidão de espíritos que estão presentes conosco aqui. Só que nós não estamos vendo eles com o nosso olho. Esse aqui agora não estamos vendo, mas eles estão aqui. Aí a gente pensa, mas se ninguém vê, como é que está? Como é que você sabe disso? Eu vou perguntar. Vocês estão vendo o ar que estão respirando? Nós estamos vendo o ar que a gente está respirando? Mas se ele não estivesse aqui, a gente não ficava conversando muito tempo, não. 3 minutos bastava para parar, não é? Sem ar, 3 minutos, não aguenta. A não ser os atletas, que fazem o exercício. Normal aqui não. Tá bem. Então tá, os irmãos estão conosco. Mas agora, agora complicou. Mas por que será? Eu tenho que ir na casa espírita para me encontrar com o espírito? Porque é lá que então, o pessoal fala que está cheio de espírito na casa espírita. E é verdade. Mas e eu lá em casa? Tem espírito lá em casa? Tem na rua? Está no meu carro que está ali fora? É possível. Tem. Em todo instante. Quando nós levantamos aqui a questão do pensamento, do intercâmbio que a gente está fazendo com o universo, nós estamos voltando a esse assunto. Estamos intercâmbio, estamos conversando, estamos trocando ideia, estamos levando informação, estamos recebendo informação dos espíritos. Eles se apresentaram a Kardec para fazer das informações que estão aqui para nós, para a nossa observação de hoje. Os espíritos que trazem informações para nós não se apresentam, mas nós sentimos as reações de vez em quando. Pensemos bem, vamos refletir no nosso comportamento, como é que nós estamos encarando a vida. Só para a gente notar, eu estava numa reunião mediúnica, um certo tempo aqui, e um médium da reunião lá, ele observou que tinha um espírito numa janela ao lado, observando o trabalho que estava sendo feito naquela sala. O espírito estava observando aquele trabalho ali. Aí a médium falou isso, o dirigente. Tá bom. Convidou o espírito para vir se apresentar, o que ele queria, o que ele estava ali e tal. O espírito chegou e disse, olha, eu estou aqui tentando entender o que vocês... Qual é o sentido? Encarnado e desencarnado. Olha aí. Ele perguntou qual era o sentido, o que a gente podia explicar para ele sobre encarnado e desencarnado. Ora, ele estava observando o trabalho, a condição dele era melhorada, com certeza.
Ele não entendia o que eu estava falando, encarnado e desencarnado na reunião. Não, você está desencarnado, você está... Meus irmãos, é tudo muito junto. Não vamos esquecer disso. Orai e vigiai, Jesus não esquece de formar para nós. E a gente está aqui hoje ainda invigilante e com os pensamentos desordenados. E muitas das vezes eles nos fazem pagar um preço caro. Não sairás daí antes que paga muito sentido. É preciso a gente refletir sobre nós, nosso comportamento, como nós estamos lidando com a vida. Porque o amor do Cristo é verdadeiro. O amor do Pai é infinito. Os Espíritos benfeitores estão conosco. Nós temos gente que cuida de nós 24 horas por dia. Não tem hora de noite e dia, eles estão cuidando da gente. Tem. Não se nega isso. Mas é preciso que a gente, nós, nos cuidemos. Faz a tua parte, o céu te ajudará nisso. Meus irmãos, não vamos descuidar, porque quando fechar os olhos, dando a Deus, a este momento da vida agora, nós temos um acerto de conta conosco mesmo. E esse, ele é feito sem testemunhos. Mas não tem como esconder. Essas informações estão na doutrina espírita. André Luiz trouxe para nós logo no seu primeiro livro, Nosso Lar, e depois dele tem outras que estão chegando para nós aqui agora, muitas. Cabe a nós os cuidados para, ao retornar à pátria espiritual, retornar em condições favoráveis a nós mesmos. Porque tem oportunidades mil que estão chegando, mas tem que se prestar conta de tudo aquele sentiu que está sendo entregue para nós. Mas aí eu estou vendo o Fred levantou-se ali, o Paulo já me avisou que acabou o tempo. Vocês me desculpem, porque não consegui trazer a lição toda, mas a gente vai esperar por uma próxima oportunidade. Mas hoje, na hora do sono, vamos dormir em paz. Nós vamos fazer agora, observe uma coisa aí. Cada um pode fazer faz agora esse exercício para simplesmente se aquieta, inspira fundo, mentaliza a assistência que chega, porque nós vamos pedir a Jesus para dar um passe em todos nós que estamos aqui. Os benfeitores, eles estão aí já. Os médios já estão preparados aqui. Agora nós precisamos fazer a nossa parte. Simplesmente abrir o coração para Jesus e dizer para ele: Senhor, estou aqui. Seja em minha vida. Abençoa a nossa aqui presente, Senhor, com a luz da compreensão, nos dando a força para continuar seguindo os passos da vida em harmonia e paz. Abençoa, Senhor, os lares aqui representados. E lá, entra, Senhor, e limpa a nossa cara. Ampara e fortalece os que estão enfraquecidos, doentes pelo mundo. Ampara aqueles que estão em discórdia. Senhor, quantos irmãos agora estão ainda em aflição? Por causa do ter, por causa do poder, por causa do não ter, por causa da necessidade. Ampara, Senhor, que a vossa luz aqueça, irmão, no filho,
envolve bênção de compreensão e paz. Quantos estejam administrando a sociedade na Terra. Mas, Senhor, para aqueles que estão em conflito e guerra, vossa misericórdia, Senhor, amparando essas energias que aqui estão, que são mínimas, mas que estão depositando em vossas mãos para o socorro dessas criaturas que estão em desalento. Abençoa e protege, fortalece nossa cidade, nosso país, toda a terra, todos os países, os povos, esta casa e o nosso retorno para nós. Que a vossa misericórdia e bênção de compreensão e paz. Obrigado, Senhor. Graças a Deus.